seja o nome do Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos para que possa abrir a sua Bíblia, a sua espada, em João, no capítulo 4. Nós vamos desfrutar hoje da palavra do Senhor a respeito da mulher de Samaria. E vamos aqui ler alguns versos e dar continuidade àquilo que Deus quer falar conosco. A partir do verso 1, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria águas vivas. Até aqui, na leitura do texto, nós vamos ver que Jesus deixa então a Judeia para ir para Galileia. E para fazer esse caminho, ele precisava fazer uma travessia por Samaria. Era necessário então passar por Samaria para ir até Galileia. Mas o texto vai dizer que os judeus e os galileus, eles não se davam com os samaritanos. E por esta situação, então, normalmente, eles faziam todo um contorno da cidade para evitar passar por Samaria, para poder atravessar o outro lado. Mas o texto vai dizer assim que era necessário que Jesus atravessasse, então, passasse por dentro de Samaria. E veja que o Senhor nos deixou aqui inúmeras lições nessa travessia. Não só uma, mas muitas lições. Quebrando diversos protocolos. Lições que nós aprendemos e que perpetuam até o dia de hoje. Lições para os discípulos, lições para aquela mulher samaritana, lições para o povo de Sicar, para Samaria, lições para a igreja, lições para a religião, lições para os rejeitados, para os improváveis, lições para os pecadores, lições que perpetuam até o dia de hoje. O Senhor queria nos ensinar algo, e Ele quebra esses protocolos e adentra Samaria. E ali vai dizer que Jesus, então, chega até perto das terras de Jacó, ali que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Uma fonte que Jacó havia cavado, e
emanava ali água daquela fonte, uma fonte que até os dias de Jesus ainda permanecia essa fonte. E nós vemos nas histórias, em Abraão, em Isaque, inúmeras fontes que foram abertas e que foram entulhadas por conta dos inimigos, por conta das guerras, por conta do tempo. Mas esta fonte em específico estava ali, no mesmo lugar, porque Jacó abrira cavou aquele lugar ali, mas antes de fazer isso, ele estabeleceu um altar do Senhor, ele levantou um altar ao Senhor, e ali ele consagrou aquele altar. E nós vimos que Isaac também havia inúmeras vezes tentado abrir poços e poços, e tinham sido entulhados, e uma das vezes que ele abriu os poços, ele levantou um altar ao Senhor. Mas diferente de Isaac, Jacó não levanta só um altar ao Senhor, mas coloca o nome desse altar de Jeová, ele consagra ao Senhor. E depois então que ele cava ali aquele poço, não tem água alguma, mas no mesmo dia vieram os homens e disseram: olha lá, Jacó, aquele buraco que você cavou, aquele poço que você cavou começou a dar água, jorrou água daquela fonte. E nós vemos que passou gerações e gerações, 40 gerações depois, e ali estava a fonte de Jacó. E não só estava no tempo de Jesus, mas hoje ainda permanece esse poço. Esse poço continua lá. Ali está o poço, a fonte de Jacó. E a palavra do Senhor vai dizendo que Jesus, cansado, se assentou naquela fonte. Por volta da hora sexta, provavelmente na hora que o sol estava escaldando, ali ao meio-dia, e veio uma mulher samaritana tirar água. Veja que as mulheres tinham por costume ir até aquela fonte, tirar água, mas elas iam juntas e não iam na hora que o sol estava ardendo, mas elas iam um pouco mais cedo. Mas nós vemos aqui que aquela mulher, ela estava ali sozinha, ela foi sozinha por alguma razão, algum motivo. Talvez rejeitada na sua cidade, talvez desprezada. Ela, talvez desprezada entre as mulheres, o escárnio da sua cidade. Uma pecadora que todo mundo queria andar longe, não queria nem ficar perto dela. Talvez com um caráter desviado, mau testemunho. Mas a gente vê que aqui estava aquela mulher. E Jesus quebra todos os protocolos. Porque Jesus, para além dos discípulos, para além do que iam pensar, iam imaginar, o que a religião dizia, o que os judeus diziam, ele estava ali sozinho com aquela mulher. E não era de se costume falar com uma mulher sozinha. Se dirigir a palavra. E ele quebra todos esses protocolos para entrar naquele cenário que era necessário ele passar. E nós vemos que, para além disso, Jesus pede um favor a ela e diz: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, um homem, pedes-me de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Como é que você me pede água para beber? E Jesus responde àquela mulher, dizendo para ela: se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus.
E quem é que te pede, dá-me de beber essa água? Ah, se você soubesse quem está te pedindo água. Você pediria e eu lhe daria águas vivas. A princípio aquela mulher, ela não estava entendendo nada, porque as coisas que Jesus estava falando com ela eram coisas espirituais. Mas o Senhor estava dizendo: ah, se você conhecesse o dom de Deus. E respondeu então aquela mulher: Senhor, tu não tens com que tirar essa água do poço. Tu não tem nenhuma vasilha. Tu não tem nenhum pote nas mãos. Como é que você vai tirar águas vivas do fundo desse poço? Como é que você vai conseguir fazer isso? Aquela mulher está no terreno, no natural. Como é que você pode fazer isso? Não está entendendo nada. E ela fala: és tu, porém, maior que Jacó? Jacó é esse homem que estabeleceu esse poço, levantou um altar ao Senhor, cavou esse buraco, brotou água. Jacó bebeu dessa fonte, seus filhos, seus gados. Geração em geração, passou 40 gerações, está você e eu aqui, nesse mesmo lugar. És tu maior que Jacó? E Jesus queria ensinar algo para aquela mulher, dizendo: ah, se tu conhecesses o dom de Deus. E eu quero falar um pouco a respeito do dom de Deus. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2, não coloquei o verso, diz que nós somos salvos pela graça. É por meio da fé em Cristo Jesus, não é por obras, mas é dom de Deus. É um presente, é um favor do Senhor para com todos nós. E o que é esse dom? Todas as vezes nós temos de voltar lá a Gênesis, novamente, para entender que lá no jardim, lá no Éden, Adão e Eva pecam contra o Senhor. E ali todos recebem duras sentenças a respeito da desobediência. Ninguém escapou. O homem não escapou, a mulher não escapou, a terra não escapou, a serpente não escapou. Todo mundo teve as consequências e houve dano. O dano da primeira morte e o dano da segunda morte. A primeira morte, que é o nosso inimigo, é o nosso adversário. E o dano da segunda morte, que é a morte da vida, da alma, a morte eterna. E esse é o salário do pecado. Então todos nós estamos aqui no crivo, na vala desse lugar aqui da condenação, por conta da desobediência. Mas o favor do Senhor, o presente que Deus nos deu, foi a oportunidade de nos reconciliar com Ele mesmo. É o favor que nem eu e nem você merece. Nem essa mulher, nenhum de nós. E não há nada que possamos fazer para comprar a salvação, para comprar novamente, para resgatar novamente essa reconexão. O Senhor está falando, é dom. Essa glória é minha, sou eu quem ofereço. Então Deus oferece o seu Filho como um instrumento de justiça para julgar o pecado. Para julgar o pecado e para que nós pudéssemos, por meio do sacrifício do seu Filho, por meio do seu sangue que foi derramado lá no Gólgota, essa reconciliação, essa justificação, essa santificação, para que nós pudéssemos ter agora vestes limpas, vestes novas.
é dom do Senhor. Não há nada que você possa fazer, jejuns e jejuns para comprar essa salvação. Não há obra, não há ministração, não há nada. Isso é dom, o Senhor, Ele nos deu o seu Filho amado, para que nós pudéssemos não mais passar para não mais ter a sentença da morte eterna, mas passarmos para um lugar de vida eterna. O primeiro inimigo, que é a morte, ele também só a ciência não pode resolver essa situação. Não pode. Cadê a ciência com a sua tecnologia resolvendo a situação da morte? A ciência não pode resolver a situação da sua condenação. Mas Deus oferece uma oportunidade de nos resgatar. É dom do Senhor, é graça do Senhor. Por meio de um instrumento Ele oferece essa graça. E esse instrumento chama fé. Um instrumento da fé, não é obra. Ainda assim vem dele esse instrumento. E é uma fé que tem direção. Não é a fé em qualquer coisa, é fé no Filho, fé na obra de Cristo. Então, aprove o Senhor demonstrar essa graça através do seu amor, dando o seu Filho amado por resgate. Então, nós vemos que ali na cruz, eu e você podemos agora ser reconectados nessa aliança novamente. Algo que tinha sido quebrado, voltar a ser inteiro, por completo. E só Jesus podia, só Ele mesmo, só o Criador, só Deus, só o Verbo que se fez carne, poderia trazer uma resolução. O nosso inimigo, a morte, será o último que será vencido, mas será. Já foi vencido na cruz, mas ele será lançado no abismo. Ó morte, onde está o teu aguilhão? E nós vemos que a outra morte, que é a morte daqueles que não querem Jesus, não querem aceitar esse dom de Deus, essa oferta, esse presente do Senhor. É a segunda morte, é o segundo dano. Mas nós temos a oportunidade de receber esse amor, esse dom glorioso do Senhor. Essa oferta do próprio Deus que oferece o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida eterna. Porque só Jesus é essa fonte de vida. É Ele que é essa água, é Ele que é essa fonte, é só nele que nós podemos ter vida. E vida verdadeira, e vida gera vida. É fonte que flui. Ele está falando, é fonte de águas vivas. E as fontes, elas correm, elas continuam, não tem nada que cesse. Elas continuam. E essa fonte é o Senhor. É vida para eternidade. Aleluia. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É só Ele que pode saciar essa sede verdadeira, essa sede de alma. E nós vemos que em Isaías 55, no verso 1, no capítulo 1, no verso 11, diz assim: vinde as águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai e comei. É sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E aqui está no Velho Testamento, Isaías,
um profeta do Senhor, pronuncia essas palavras acerca do Cristo que haveria de vir. Mas em João, no capítulo 7, o Senhor diz: se alguém tem sede, vinde a mim e beba. E rios de águas vivas correrão do coração de quem crê em mim. É tão poderoso. Jesus é essa fonte. Aleluia. E Ele está dizendo coisas sobrenaturais aqui para essa mulher, coisas espirituais, do reino, do dom do Senhor. E aquela mulher responde: Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tornar a buscar novamente. Ela ainda continua no terreno. Ela ainda não entendeu o que Jesus estava falando para ela. E há muitas pessoas que querem somente saciar uma sede provisória. Mas o que Jesus tem para nós não é algo provisório, mas é algo eterno. Então Jesus responde para ela: vai lá, já que você quer beber dessa água. Ainda não compreendeu ainda, mas vai e chama o teu marido. E replicou-lhe, mas a mulher responde para Jesus: eu não tenho marido. Veja que no encontro com Jesus, aquela mulher confessa o seu coração. Quando nós temos corações quebrantados diante da verdade do Senhor, diante da sua palavra, diante da luz que não deixar por baixo nada, não deixa as trevas, não tem nada fica escondido diante da glória do Senhor, da sua verdade, diante da palavra do Senhor. Aquela mulher diz: eu não tenho marido. Ela poderia dizer qualquer coisa, mas ela está com o seu coração quebrantado. Porque ela fala: eu quero essa água. Ela não está entendendo nada, mas ela diz: eu quero essa água. E ela está sendo verdadeira diante do Senhor, confessando, dizendo: Senhor, eu não tenho marido. A palavra do Senhor diz que o dom de Deus é essa graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E a fé é de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela está ali comendo da palavra do Senhor, ouvindo da palavra do Senhor, com o seu coração quebrantado e o seu coração produzindo algo poderoso, fé naquilo que ela está ouvindo. Ela está se alimentando da verdade, porque as próprias águas estão ali, o próprio pão está ali. Então Jesus diz para ela: bem dissestes que não tem marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse agora que tens não é o teu marido. Isso que dissestes é verdade. Aquela mulher confessa, e essa é a proposta. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós devemos ser quebrantados pelo Espírito Santo e confessar o nosso pecado. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa, abandona e deixa, recebe do Senhor o perdão, recebe restauração, recebe cura. Aquela mulher tinha chegado ali com o seu cântaro para buscar essa água. Encontra agora Jesus, está tendo ali um momento de relacionamento, a palavra ali adentrando no seu coração. Então aquela mulher continua ainda, mas está ali desfrutando daquele momento, daquela comunhão, ouvindo a palavra. Ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram aqui nesse monte. Mas eu tenho aqui uma dúvida. Porque os judeus dizem que é em Jerusalém, o povo aqui diz que é nesse monte que nós devemos adorar. Onde é que nós devemos adorar então? E Jesus fala para aquela mulher: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai.
Mas vem a hora, e esta é a hora, este é o dia, chegou o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. O Senhor não está procurando religiosos para adorar. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Jesus está quebrando todos os protocolos aqui. Ele está ensinando a verdadeira adoração, que nunca foi as doutrinas, inúmeras coisas postas, caminhos postos sobre o caminho. Mas Ele está dizendo, chegou a hora é agora que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Que não vai ser mais nos templos, não é no sábado, não é no domingo, que vai suceder a sua verdadeira adoração, mas a sua adoração vai ser em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Jesus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. E a mulher responde, eu sei o que você está falando aqui para mim, essa conversa. A mulher, os olhos dela começam a ficar mais abertos. O nível começa a subir ali, ela fala, opa, isso que você está me falando é uma mensagem dos profetas. Eu não sei se você sabe, ela fala para aquele homem, que é o próprio Jesus. Eu não sei se você sabe, mas há de vir o Messias, um chamado Cristo. E quando ele vier, ele vai falar todas essas coisas que você está dizendo aqui. Era uma pessoa que conhecia o Senhor, ela conhecia as profecias de Isaías, que haveria de vir alguém, que seria as águas, que está dizendo, vinde a mim, comprai e comei sem dinheiro e sem preço. Ele está falando, não custa, não se vende, é gratuito. A mensagem do Senhor não tem preço. Vinde a mim. Então, Jesus fala para aquela mulher, ó mulher, eu o sou. Eu que falo contigo, sou o próprio. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo que haveria de vir. Chegou o dia, chegou a hora. E nesse ponto então chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas, o que falas com ela, ninguém interrogou Jesus. Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede que tem um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Aquela mulher, ela teve um processo de transformação naquela fonte, naquele lugar, um relacionamento com Deus. A palavra entrou no coração dela, veio a fé, ela creu na mensagem de Jesus. A princípio ela estava no natural, mas à medida que nós vamos lendo, a palavra do Senhor diz, eu quero mais fé, ele diz, a fé vem por ouvir a palavra. E aquela mulher continuou ouvindo Jesus. E ela entendeu quem era Jesus. Quantas pessoas, mesmo que no natural, ela falou, então me dá essa água. Se você tem essa água, eu quero essa água. Há muitas pessoas que estão sedentas, todo mundo está sedento. Todo mundo. Nós somos como potes vazios, como vasilhas, como vasos vazios. E que só o Senhor pode preencher esse vazio. É só Deus.
Só nele a vida, só ele é a vida, só ele é a verdade, só ele é a resolução para todas essas coisas. Ele é o caminho e não tem outro caminho. A religião não vai poder pôr caminho sobre o caminho, é ele que é o caminho. E ele quebra todas essas protocolos, os protocolos da religião, os protocolos dos judeus, de não falar com mulher, de não passar por Samaria, de não andar com pecadores, dos rejeitados, dos improváveis, porque ele escolhe uma improvável naquela cidade. E aquela mulher deixa a palavra entrar, confessa, abandona e deixa, porque ela deixa o seu cântaro. Ela sabe, ela saiu tão saciada daquele lugar, que cadê que ela levou o pote com a água? Ela não levou. Ela não levou porque ela saiu de lá abastecida. O Senhor encheu as fontes que jorravam, começou a jorrar naquela mulher. Oh, aleluia! Começou a jorrar, porque essas fontes são fontes verdadeiras, são fontes que correm no interior e que produzem vida. E essa fonte não fica aqui, porque essa água não é água parada. Essa água é água viva, e essa fonte vai emanando, e aquela mulher saiu de lá transbordando de vida. O testemunho dela é verdadeiro, ela viu, ela ouviu, ela recebeu a mensagem, ela foi transformada pela palavra, ela chega naquela cidade, e ela está transbordando da fonte. As águas estão fluindo no seu interior. E quando ela chega naquela cidade e fala: olha, acaso não é ele o Cristo? O que acontece? Lá no 39 vai dizer: muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Olha lá, uma boa parte, a gente já está falando aqui, que creram nele através do testemunho daquela mulher. Porque o testemunho dela era verdadeiro. A palavra do Senhor vai dizer que quem está cheio de Deus, o poder de Deus emana. O poder tem que nos seguir. Aleluia, é o poder que jorra, é vida. Vida de Deus, o próprio Deus. E aquela cidade está dizendo, metade já creram nele. Em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara. Ele mesmo disse: tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, porque veja, a gente não fica só no testemunho do outro. É muito bom a gente ouvir testemunho, nós somos edificados. Aleluia! Que nós possamos ser sempre abastecidos com os testemunhos, mas não queira ficar só no testemunho dos outros, mas queira ter vida. Porque essa fonte que jorra nele pode jorrar em você. E é isso que você tem que desejar. Essa fonte que transborda nele. O Deus que fez isso, o Cristo que fez isso nela. Eu também quero. E aquela mulher anuncia as boas novas. E aqueles disseram: já não queremos, entendemos, cremos, mas agora queremos ir também. Queremos ver quem é este, queremos ir até esse Jesus. E eles foram, e ao encontro de Jesus, eles ficaram ali, mais 2 dias Jesus ficou com eles. E 41 vai dizer assim: muitos outros creram nele, mas outro tanto creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é mais pelo que tu dissestes, que nós cremos em Jesus. Aleluia, que bênção o seu testemunho, glória a Deus. Mas já não é mais porque pelo seu testemunho, mas porque agora eu comecei a andar, porque eu fui e vi, porque eu fui e criei. E ele ali vai dizendo: já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos
temos ouvido e sabemos que é verdadeiro o Salvador deste mundo. Oh, aleluia. É maravilhoso ouvir tantos testemunhos, mas que você possa ser esse crente, que possa falar: Senhor, eu quero andar de coisas novas, quero ter testemunhos também, quero ter a minha história, eu quero transbordar também. Foi algo tão repentino, a gente pode pensar como essa transformação foi tão power, porque ela foi verdadeira, porque ela foi impactante, porque aquela mulher deixou aquela espada entrar. Quem és tu? Traga o teu marido, eu não tenho marido. Porque ali mesmo ela confessa o seu pecado, porque ali mesmo ela deixa o seu cântaro, ela crê, ela vai e emana disso. Mas nós vemos que tem pessoas que passam 10 anos, 5 anos, 20 anos, e você vê que essa pessoa só vive do testemunho do outro, da história do outro. E o convite do Evangelho não é esse. Essas águas emanam, não são águas paradas. A gente também tem que andar sobre novidade de vida. Novidade, o Senhor vai dando testemunho. Testemunho, você sempre vai ter alguma coisa para falar para o teu irmão. Porque não são águas paradas. Então que nós possamos deixar a espada entrar, revelar quem nós somos, o nosso caráter, abrir, sermos verdadeiros diante do Senhor. E aquele que confessa, abandona e deixa o seu cântaro para trás. Ele vive essa transformação. Ele consegue entender o que Jesus quis falar ali. O dom de Deus. O dom de Deus. Se você soubesse qual é o dom de Deus. Se você soubesse quem quer dar água para você hoje. Glória a Jesus. Senhor, fala ao coração do teu povo. Que essa semente, Jesus, venha crescer, meu Pai. Que o teu nome venha ser exaltado e glorificado. O homem aqui não é o centro. O centro é glorificarmos o teu nome, exaltarmos o teu nome. Nós queremos vir, Senhor, à tua presença. E a tua palavra diz: vinde, comprai, comei sem dinheiro e sem preço. Oh, aleluia. Senhor, guarda, Senhor, o nosso coração, não nos deixa distrair, Senhor, nós possamos estar focados, nós queremos ser transformados pelo Teu poder, nós queremos jorrar dessa fonte, vem jorrar, Senhor, fontes de águas vivas no nosso interior, que possam correr, Senhor, possam correr águas vivas, meu Pai, e haja cura, haja libertação nessa noite, meu Pai, haja grandes maravilhas, Senhor, no meio do teu povo, de transformação de mente, de transformação de caráter, meu Pai, em nome de Jesus, e o teu nome venha ser exaltado, Pai, para a glória do teu nome. Aleluia, glória a Jesus.